Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing, e hoje o tema... Muito interessante, né? Importante, né? Muito importante ser debatido. A gente vai falar... Quem é você mesmo? Eu sou... Pra gente não esquecer, né? Eu sou João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E você? Já me apresentei no início, João. Então, vamos falar de um tema, inteligência artificial. Não é mais um conceito futurista, já é realidade, né? Tema muito atual, né? Muito atual. A gente assistia filmes, né? Achando que nunca ia chegar nessa época. E aí chegamos, já está presente no nosso dia a dia, está fazendo transformações em setores e não é diferente no direito. Isso. E aí a gente vai querer saber, né, quais são os impactos da inteligência artificial no direito, os desafios regulatórios e como é que esse profissional está se preparando. Acho que é por aí o nosso episódio hoje. São as instituições e a sociedade se adequando a algo que falam, né, até que uma nova era, né, depois da internet, essa é como se fosse uma outra onda aí de modificações que está... mexendo com todas as estruturas das instituições, da sociedade e das pessoas, né? E para isso trouxemos quem, Águida, hoje? Duas pessoas, né, especialistas para falar do tema aqui. E é claro que eu vou pedir que vocês se apresentem. Primeiramente, agradecer a presença, né? A Karina já está no bis aqui do Fala Aí. Seja bem-vinda, Karina. E o professor Marcos também. Quero que vocês se apresentem. Fale um pouquinho quem é o professor Marcos, quem é a professora Karina. Professor, é tão ruim a gente falar da gente. Mas, como você falou, primeiro vou agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e agora trazendo o professor Marcos Herá, que foi o meu orientador no mestrado, sigo com ele no grupo de pesquisa que a gente faz parte em Recife, pela UFPE, liderado pelo professor Paulo. E quando eu vi o tema, eu lembrei do professor que diz respeito sobre a inteligência artificial em vários ramos do direito e também nas relações privadas, etc. Então, com prazer que eu também agradeço a sua disponibilidade, professor. O professor Marcos Herá, que é uma referência no direito civil, como professor, como advogado, com várias obras publicadas, coletâneas, artigos, eventos, enfim. E eu, né, professora de graduação, pós-graduação, lá do SESMAC, e advogada também, somos advogados atuantes. É isso. Quer complementar alguma coisa, professor? Eu vou contar um pouquinho da minha história no SESMAC, que eu acho que é importante. Eu estou na casa desde 2001, João. Eu me formei em maio e comecei a dar aula a convite do professor Pereirinha, nosso saudoso Pereirinha. Em setembro de 2001. Daí o tempo voa. É verdade. Eu comecei a estudar tecnologia em 95. Eu chegava na graduação, fazia meu trabalho de conclusão de curso, Águida. E disse ao professor, eu queria falar sobre contratos eletrônicos. Ele olhou para mim, suspirou e disse assim, vá para casa, pesquise uma semana. Se você encontrar material sobre isso, você volte para a gente poder conversar sobre o assunto. Para quem está mais tempo nesse mundo, como a gente, 91 não tinha internet como a gente usa hoje. Sim. Né? Então, o desafio era outro. E aí, o que é que acontece? A gente falava sempre do futuro que não chegava e isso dava uma sensação de conforto para a gente. Porque se é futuro, não tem que me preocupar hoje, tá? Eu posso continuar vivendo a minha vida, mas agora chegou. Não chegou, está atropelando a gente. É verdade. E o que eu acho mais interessante é as pessoas dizerem assim, isso não me pertence e não sabem como a inteligência artificial já faz parte da vida delas sem que elas tenham percebido o que está acontecendo. É verdade. E eu não queria estar na pele de quem está começando a formação agora sem ter essa consciência. Porque antes a gente competia com os colegas de sala, competia com as pessoas naquele local físico. Em 95, a internet no Brasil acabou com as barreiras. Eu posso morar em Maceió e trabalhar em Xangai, posso trabalhar no Reino Unido sem nenhuma dificuldade. E mais, eu hoje tenho acesso ao que está sendo discutido ao vivo em qualquer lugar do mundo. Então, eu não preciso esperar mais 20, 30 dias para ter acesso à informação. E o que é que acontece? Tarefas repetitivas, eu não preciso mais me preocupar em fazer.
porque eu tenho como delegar e tenho como a máquina fazer para mim com uma precisão e com a velocidade que o ser humano não alcança. O que é que isso interfere para o aluno do direito? A gente tem aquele aluno curioso, crítico, que quer entender por quê e quer colocar a mão na massa para fazer. E tem aquela pessoa que às vezes diz assim, estou cansado, me arruma um modelo para eu poder seguir, como é que eu posso fazer a minha vida um pouco mais fácil? A novidade é que se eu vou atrás do modelo, o computador já vai ter esse modelo e vai fazer mais rápido do que eu. Eu preciso de alguém agora que possa ver o resultado que o computador apresente e verificar se aquilo está certo. Analisar. Analisar de modo crítico. E isso exige que você tenha um pensamento analítico. E isso exige que você tenha base. E hoje é a dificuldade. A gente tem um currículo acadêmico analógico e a gente tem uma necessidade no dia a dia que a legislação não prevê. Por exemplo, Karine e eu vamos dar aula de contratos na faculdade e se eu pego o conteúdo programático lá, pede para eu ensinar os alunos como é que se faz um contrato utilizando uma carta pelo correio. Eu chego na sala de aula, João, e pergunto, peço para o pessoal levantar a mão. Quem já foi no correio colocar uma carta? Se eu entregar um envelope para a turma, eles não sabem preencher um envelope, tá? Ou vão ter dificuldade, ou vão ter dúvida, porque eles nunca precisaram fazer isso. Tá? A gente antigamente usava um telefone de disco e deixava um recado no telefone fixo e se a pessoa demorasse 2, 3 dias para responder, não tinha problema. Faz parte. Hoje em dia, você manda mensagem, a pessoa está lá online e você já está reclamando porque como é que ela está online, mandando visualizou. Um monte de interrogaçãozinha. Véi, por que não respondeu? Lembrar daquela história, não, eu estou em casa aguardando um telefonema, né? Eita, era mesmo. Antigamente, né? E veja a dificuldade para a gente do direito, porque a gente vive a reboque dos fatos. Como é que funciona? Acontece alguma coisa, a gente vê aquilo acontecendo durante um tempo e começa a refletir. Isso é bom, isso é ruim? E a partir daí é que você decide se precisa fazer uma norma ou não. Deixa eu dar um exemplo do ano passado. Celulares nas escolas. Sim, Nós perfeito. passamos 4 anos discutindo se a gente deveria fazer alguma coisa ou não. Enquanto isso, se estudava os efeitos, se discutia dentro da família, se consultava especialistas. E o que é que se resolveu? Disse, naquele período escolar, a gente não vai ter mais celular dentro da sala de aula. E aí, quem acha que isso resolveu o problema, passa a ter outras dificuldades. Quais são as exceções? E se eu preciso usar o celular, por exemplo, uma questão médica, uma questão de saúde, como é que eu vou fazer para provar isso? Tá? E até que ponto ele não pode ser utilizado? Em nenhum momento, será que no recreio eu posso liberar para poder utilizar? O legal do direito é que quando a gente cria uma norma, a gente acha que está fechando uma porta, abre uma janela. A gente tem outras Sempre vai questões. ter outras questões, né? Porque o direito regula a vida, regula o dia a dia. Então, o que é que acontece? Se mudou o jeito de você se comunicar, se mudou o jeito de você resolver os problemas, também vai precisar refletir na alteração das normas. Sim. E o que é que a gente precisa hoje? De alguém que esteja antenado para isso. Porque, veja, você falou assim, vamos conversar sobre inteligência artificial. Mas o termo inteligência artificial em si pode ser tratado para várias coisas diferentes. Por exemplo, na medicina, alguém pode pegar uma imagem e verificar se aquela imagem é padrão, está normal, ou se você tem uma doença. E veja, como é que se aprende se um ultrassom, se uma tomografia é normal ou não? Comparando. Você pega imagens anteriores e o professor lhe ensina. Um médico formado 20 anos atrás, ele via lá 100 mil imagens. Só que acontece que eu tenho um computador hoje com 50 mil imagens, com 1 milhão de imagens idênticas àquela para poder lhe comparar. Provavelmente no futuro você vai ter muito mais diagnóstico fechado por máquina e depois passando pela supervisão no ser humano do que a gente tem hoje. Mas eu posso ir no banco e posso pedir dinheiro para comprar um carro emprestado. E quem vai me dizer qual é o risco de emprestar dinheiro para a Karina ou para a Águida? Vai ser um robô que vai levar em consideração o seu histórico de crédito anterior. Sim. Se eu saio da atividade bancária e venho para a atividade jurídica, o juiz precisa ler uma quantidade de documentos enormes e a legislação exige que ele faça um resumo desses documentos antes de ele decidir. Que tal utilizar o robô para poder fazer a síntese desses documentos e apresentar, por exemplo, para o juiz a comparação com o que o juiz já decidiu antes e sugerir, a partir daí, caminhos para resolver aquela situação. Eu falei de 3 aplicações diferentes utilizando a mesma expressão. Sim, sim. Só que quando a gente fala de o que é inteligente, o que é ser inteligente, o que é inteligência artificial, a gente tem vários níveis de inteligência artificial e eu acho que isso é legal as pessoas perceberem. As pessoas pensam num filme logo, pensam no Exterminador do Futuro, pensam num robô andando, tá? Pensam em alguém que vai resolver qualquer problema. E na fase que a gente está, ainda não está desse jeito. Na fase que a gente está, o que é que acontece muito? Você programa aquela aplicação para resolver um problema específico.
oferta de crédito, fazer o resultado de um exame, escolher qual é o caminho melhor para você chegar em casa depois do trabalho, nosso utilizando Zap, né? o Waze. Mas Google qual é a Maps. dificuldade para a gente? Se você pedir para o Waze dizer qual é o melhor supermercado para comprar, o que está mais barato, ele não vai lhe dar essa informação, porque ele não foi desenhado para isso. E o que é que a gente tem que perceber também é que quem programa a aplicação de inteligência artificial, ele tem maneiras diferentes de programar. Então, por exemplo, isso aqui é uma caneca que eu estou segurando. Se eu quiser que o robô saiba que isso é uma caneca ou não, eu tenho que treiná-lo. Sim, eu vou mostrar sim. várias E quanto imagens. mais eu vou treinando, mais ele vai compreendendo. Essa é a forma mais comum de você utilizar. Mas eu tenho formas de aprendizado de máquina onde eu vou colocar uma quantidade enorme de imagens para ele e vou pedir que ele faça o padrão. E não vai depender mais do ser humano explicar a ele o que é aquilo. E para a gente do direito isso é uma dificuldade. Porque o que é que acontece? Se nós 4 pedimos a mesma quantidade de dinheiro emprestada para o banco Certo. e apresentamos os mesmos documentos, a gente tende a imaginar que a gente vai receber o mesmo resultado. Mas acontece que, dependendo de onde você mora, dependendo do que você comprou antes, dependendo da sua idade, dependendo do seu padrão de relacionamento com o banco, pode ser que a resposta seja diferente. Quando sai o resultado diferente, aí vem a dúvida. Por que os juros para o Marcos são maiores do que os juros para a Karina? Onde é que está a diferença? E se você perguntar ao gerente, ele não sabe lhe dizer. Porque ele vai dizer o seguinte, foi o sistema do banco. E essa é a resposta mesmo. O que é o sistema do banco? Ele faz tudo, né? Culpado. E sabe qual é o grande problema? culpado. Quando a gente fala do sistema do banco, a gente imagina o computador. Quando a gente imagina o computador, a gente imagina um programa matemático. E a gente raciocina assim, bom, quando eu estou com dúvida de fazer uma conta, eu uso a calculadora, uso uma planilha do Excel. E ela não erra. Se eu for fazer na mão, a possibilidade de eu errar é maior. Então, a gente tem uma credibilidade, uma confiança com aquilo, que muitas vezes faz com que as pessoas esqueçam que foi um ser humano que programou. E a gente pode ter um problema na programação que a pessoa, com a maior boa vontade que teve quando fez, não percebeu. Tá? E vou pegar um exemplo para contar para vocês de um tempo atrás. Na época da pandemia, quando aumentou muito a quantidade de pessoas comprando coisas por delivery, essas grandes redes de delivery, por exemplo, a Amazon, precisaram contratar muita gente. Só que eles não tinham pessoas para poder fazer a seleção de currículos. Então, o que é que eles fizeram? Eles tinham muitas pessoas querendo trabalhar, muitos currículos, mas poucas pessoas de RH para analisar os currículos. Bom, então a gente vai fazer assim, a gente já tem um sistema de computação que classificava os livros. Se você abrir a página da Amazon, você tem lá uma estrelinha, 2, 3, Sim. 4 ou 5 estrelinhas. Então alguém teve a seguinte ideia, eu vou pegar esse sistema e em vez de classificar livros, classificar currículos. Os currículos, tá. E aí, como é que eu vou ensinar ao robô, O que é o ensinar a currículo? aplicação, qual é o melhor currículo? Isso, tá. Alguém disse assim, fácil. Eu vou pegar os últimos 10 anos de contratação da Amazon, vou informar o robô, né? essas foram as pessoas que eu contratei. O perfil, Tá? né? E aí, robô, a partir desse banco de dados, você vai treinar e você vai classificar os outros. Águida, 6 meses depois, só se contratava homens. Porque, historicamente, Na Amazon. o robô percebeu que a opção era por contratar pessoas do sexo masculino. Até que alguém começou a dizer assim, mas o que é que está acontecendo? E aí começam a vir as discussões jurídicas de discriminação. Como é que a empresa responde? A empresa responde assim, veja, o robô faz uma triagem, ele faz uma peneira. Então, tem 100 currículos para 10 vagas. Eu quero separar os 20 melhores. Então, o robô pegava 100 currículos, separava os 20 melhores e um ser humano ia escolher. O problema é que vinham 20 currículos masculinos. Entendi. Tá Nessa certo? peneira já tinha uma... E a gente chama isso viés. Tá. E esse viés leva à discriminação. Tá. E a pergunta é, qual foi a informação que o robô utilizou para discriminar porque esse currículo é melhor do que o outro? Dependendo da programação, João, a gente não sabe. É isso que eu ia falar. Era uma das E coisas que aí- eu ia questionar. Que era a questão da técnica, que hoje se investe muito, e tem a questão da ética, né? Que é onde vai entrar a parte do direito. Isso, mas aí entra também outra questão. Quem vai ser penalizado é o robô? O robô Ou quem, é o ou quem responsável, alimentou. Ou o responsável. programou Que é o aí robô. A uma inteligência questão, artificial. E aí? questão do direito, Se de você for contemplar- olhar do Brasil, a gente tende a entender que o robô é um objeto. Isso. Então, ele tem um dono. E, em geral, o dono responde pelas Tá. coisas. Tá? Mas, mundo afora, você tem países que estão discutindo personalidade para o robô. Se você conferir... Veja, o robô não é aquele bonequinho de metal que a gente vê. Quando você conversa no WhatsApp para pedir uma pizza que não chegou ou para pedir informações no site de compras, você está interagindo com o chatbot. Aqui é uma Sim. aplicação de inteligência artificial. Sim. Não precisa ter um corpo físico para Sim. isso. Tá? Eu ri porque
tem um piloto eletrônico, né? O piloto piloto automático. E eu estava com um amigo meu, um matuto, né? E disse, falando do piloto automático, ele disse, onde é que fica isso? Onde é que qual cadeira fica o tal do piloto automático, né? De certa forma, né? A gente imagina o robô, né? Como se um robô fosse... com existência material. Isso, não vou dizer de carne e osso, mas de metal. Sim, Algum físico corpóreo que você pode pegar. Exatamente. E aí é legal você perceber que a maioria das aplicações de inteligência artificial são imateriais, tá certo? São digitais, elas não têm existência física. Então tem lugares que eles querem dar personalidade para essas aplicações. Qual é a vantagem? Se eu sou uma pessoa, do ponto de vista do direito, eu tenho um nome e tenho um patrimônio próprio. E quem responde pelos danos é aquele patrimônio que foi estabelecido. Certo. Então, é uma forma de quem desenvolve esses programas tentar mitigar a sua responsabilidade, ou seja, reduzir o risco. Tá. No Brasil, se eu coloco à venda um programa de inteligência artificial, eu tenho o dever pelo Código do Consumidor de garantir que aquela aplicação é segura, que aquela aplicação não tem falhas que possam causar dano à saúde e à segurança das pessoas. E aí qualquer falha seria imputada ao desenvolvedor. Mas qual é o problema? Eu posso lhe entregar o programa já treinado, ou eu posso lhe entregar o programa sem treinamento e você fornecer os dados para isso. Tá. Então, vou ter que ver, no caso concreto, se a falha aconteceu na seleção das informações, se a falha aconteceu no programa em si ou na interpretação do ser humano que recebeu essas informações. Entendi. Isso. Essa pergunta que eu fiz foi um pouco provocativa, assim, na discussão, no assunto que a gente está, justamente nesse sentido. Porque aí a gente vai precisar, né, da legislação que contemple determinada situação. E com relação à legislação e a inteligência artificial, como é que estamos? Em que patamar, né? Que patamar? Vamos voltar no tempo para 2012. É a primeira legislação concreta sobre o assunto. Chama Marco Civil da Internet. Até então, a gente não tinha uma lei para regular o uso da internet no Brasil. Depois eu passo para 2018. A gente passa a ter a Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD. A LGPD. Só que o que acontece? Nós temos uma regulação específica para a inteligência artificial? Não. A gente tem um projeto de lei que está tramitando no Senado há 2 anos, que foi feito à imagem e semelhança de um modelo de legislação europeia. Esse está em vigor desde fevereiro do ano passado. Mas aí as pessoas dizem assim, poxa, se não tem lei, eu posso fazer o que quiser? Também não funciona desse jeito. Em linhas gerais, qual é o raciocínio? As normas jurídicas existem para regular a relação entre pessoas. Não importa se no mundo físico ou se no mundo digital, tá certo? Se você tiver pessoas se comunicando, pessoas com interesses afetados, você pega as normas que foram feitas para esse mundo analógico da gente e você aplica. Que normas? Principalmente direitos fundamentais. A sua intimidade, a sua privacidade, a proteção de você não ser discriminado, de você garantir isonomia. Mas as 2 leis que eu falei para vocês, o Marco Civil e a Lei de Proteção de Dados, criaram novos requisitos. E o mais forte deles para mim aqui nessa conversa é o requisito da transparência ou da explicabilidade. Certo. Por que o meu visto foi negado? Por que o meu seguro não foi aceito? E mais, o direito de você pedir a supervisão daquele ato que foi feito de modo automático por um ser humano, tá? Nesse ponto aqui, a gente tem muita dúvida de como é que o Brasil vai avançar. Na legislação europeia está escrito, com todas as tintas, de que a gente sempre vai poder buscar a supervisão do ser humano. Na legislação brasileira de proteção de dados, esse dispositivo foi sugerido, mas no Congresso ele foi retirado. E há gente que diz que você pode ter, por exemplo, a contestação revista por outra máquina, não necessariamente por um ser humano. Tá? E isso para a gente é um desafio. Então, qual é o problema? Quando você tem uma lei, todo mundo sabe como é que vai agir dali para frente. Quando você não tem uma lei, o judiciário não pode ficar esperando uma lei chegar para decidir. E deixar as coisas acontecendo de qualquer forma. O juiz é obrigado a dar uma decisão. Tá. E aí como é que ele vai fazer isso? Ele vai utilizar os princípios que são linhas de orientação para onde a gente tem que caminhar e ele vai ter que construir uma resposta para o caso concreto. Num país europeu bem pequenininho, é fácil de resolver isso. Um país do tamanho do Brasil, o desafio é imenso, porque você vai ter juízes usando o mesmo caso de maneiras completamente diferentes, falando do mesmo dispositivo. E a gente... Entendimentos divergentes. Vamos Isso. dizer. A gente tem a lei sobre inteligência artificial específica no Congresso e a gente tem um projeto de atualização do Código Civil. E nesse projeto tem um livro novo para cuidar de direito digital.
Mas a gente está falando do direito digital voltado ao patrimônio. Eu falei para vocês de oferta de crédito, falei para vocês... Mas deixa eu pegar um exemplo. Karina é professora de direito de família. E aí, imagine um casal que está divorciado, mas eles têm filhos. Certo. Tá? E aí tem aquela coisa de trocar o fim de semana de um ou de outro, ou tem que negociar uma viagem de um e de outro. Como é que esses pais conversam entre si? Normalmente eles mandam mensagens, tá? Que tal você utilizar um aplicativo? E aí, João, imagine um amigo seu que está divorciado, está chateado com as mulheres e vai escrever no aplicativo para ela e o aplicativo vai dizer assim, tem certeza que quer mandar isso? Não é melhor você repensar, escrever de outro jeito? Você quer revisar os termos do seu acordo antes de mandar isso, tá? E aí, o que é que acontece? Nessa situação, a gente tem uma função de aconselhamento. Sim. Mas qual é a dificuldade? É fácil aconselhar alguém quando eu sei quanto ele ganha e quanto ele quer pegar emprestado, porque isso é o objetivo. Isso. Mas quando falamos de relações interpessoais, a gente passa a ter outra dificuldade, que são os valores, tá certo? Que são as condições de saúde, que é a religião que cada um segue, sim, é o momento de vida que cada um está. Uhum. E aí a gente passa para uma preocupação de proteger o ser humano. Isso começou a partir do momento que a gente começou a usar a tecnologia para tratar de questões de saúde. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de comunicação passaram a utilizar aplicativos para que possam interpretar sinais de Libras, para que possam, servir para lembrar do horário de remédios. E isso é muito bom para permitir que a pessoa tenha autonomia, só que acontece que todos os dados da sua vida, quanto tempo você dorme, que horas você acorda, se você, se exercitou, não se exercitou, se você tomou água ou não, isso está sendo medido, gravado e monitorado. Professor, eu vi uma palestra uma vez, assim, rápido, porque na parte de eu acho que chega neurodireito, não sei se... Não é isso, que é justamente a questão dos algoritmos, que já... queria que você explicasse melhor, porque eu vi rápido, meio superficial. De tanto ter informações dos nossos dados, nossas informações, a questão do pensamento. E eu penso muito isso, a questão de marketing. Às vezes eu estou pensando em algo e, de repente, aquele algo aparece para mim. E eu fico, mas eu falei para o meu celular escutar isso e já aconteceu. Já aconteceu isso com você? Vamos pensar em algumas coisas. Vamos falar dos aplicativos. Você não é espírita, não. Vamos falar dos assistentes pessoais. Vamos falar da Siri, vamos falar da Alexa. Tá. Primeiro, uma questão técnica. Se você fala "Oi Siri" ou "Alexa" e ela lhe responde, significa dizer que o microfone dela está captando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque senão não teria como você falar com aquela aplicação e ela lhe atender. Primeira coisa. Nos termos de uso desses aplicativos, eles juram que só vão gravar alguma coisa, só vão monitorar a partir do momento que você der o comando. O comando pode ser "Oi Google", "Oi Siri", "Oi Alexa", para poder tratar do assunto. Mas o que é que acaba acontecendo? O neurodireito está relacionado à sua privacidade mental. Certo. Privacidade lá atrás, na origem, dizia respeito a um lugar físico, tá? A sua casa. Um espaço inviolável onde você podia ficar sem sofrer interferência externa. Só que hoje em dia, a gente com o celular, a gente posta o que come, a gente posta onde vai, a gente posta o que está sentindo. Verdade. E aí o conceito que era de privacidade ou de intimidade começou a ser substituído por o que se chama de extimidade, que é você voluntariamente divulgar ou tornar público coisas que seriam particulares, privadas. Sim. E aí a questão é, se eu não consigo mais, dentro da minha casa, garantir essa inviolabilidade, porque o seu aspirador de pó está com a câmera andando pela sua casa e verificando o que está acontecendo lá dentro. O seu Wi-Fi pode ser acessado e eu vou saber o que você está assistindo na sua televisão se você não colocar uma senha forte do seu Wi-Fi. Tá certo? E mais, todos os seus dispositivos estão conectados entre si. Então, você sabe em que lugar da casa você está, se você sair para se exercitar ou não, se você está na casa mais de 12 horas ou não, está tudo sendo monitorado. Você me deixou com medo agora. Tá? Eu agora fiquei assustada. Alguns chamam de sociedade de vigilância. Eu tinha um pouco dessa noção, mas agora eu comecei... Eu não disse que eu comecei a ler e fiquei assustada. Mas é assustador mesmo. Quando você começa a pesquisar, você começa a perceber o seguinte, na tua área do marketing, a gente fala hoje de capitalismo de vigilância. E a ideia é o seguinte, eu vou pegar informações que a gente não percebe no dia a dia. Por exemplo, quando você entra numa loja, você vai à direita ou à esquerda? Você olha primeiro a prateleira do meio ou a prateleira de cima? Imagine uma câmera, é tudo estratégico. Imagine uma câmera medindo. A página da revista que você folheava primeiro, né? Tinha toda essa... E aí, quanto tempo você fica vendo um feed no Instagram antes de você passar para o próximo? Aí ele vai ler, ele vai ver o que é que você... Informação que você consome que é que e vai ele estar atrai, lhe dando né? mais informações. Só que, veja só, começa assim. Você acessou o Instagram. Aí,
eu vou receber a seguinte informação. Você está acessando de um computador ou de um celular. Se o celular é novo ou se é velho, porque ele vai dizer qual é a referência do celular. Se você está com um celular de última geração, eu sei qual é o seu padrão financeiro. Tá certo? Se você está acessando desse país ou de outro país, eu sei como é o seu comportamento de viagem. Aí depois eu sei também se você paga no Pix ou no cartão. Quando eu baixo um joguinho de graça na minha aplicação do celular, o joguinho é de graça, ou aparentemente é de graça, mas você autorizou que o joguinho copiasse o seu histórico de navegação dos últimos 30 dias. Isso vai ser utilizado para fazer um perfil. Sim. E aí, o que é que vai acontecer? Por que você fica vendo aquelas coisas? Se você falou no WhatsApp com alguém, quero comprar um bolo, você provavelmente vai ver notícias de lugares que vendem bolo no seu Instagram, tá certo? Porque o WhatsApp e o Instagram são do mesmo dono. Eles compartilham as informações. Não, até aí eu imaginava a possibilidade, porque tipo, eu falei aqui, escutaram, já veio aquela publicidade e tal, propaganda ali, né? Mas quando eu pensei, eu não falei, aí eu comecei a fazer uma análise minha. Mas eu falei, eu escrevi em algum lugar. Vamos pegar o Waze de exemplo. Vamos pegar o Waze de exemplo. Você já entrou no seu carro e ele disse assim, está indo para o SESMAC? Quer continuar o percurso? Por quê? Porque ele simplesmente gravou o que você fez nos 30 dias anteriores. Sim, quando eu peço aquele Uber, dia, por exemplo, até um Uber mesmo. Aquele dia, aquele horário, ele vai salvando. Aí o que é que acontece? Ele começa a predizer o que você vai fazer. O caso mais emblemático é de uma adolescente de 16 anos que engravidou do namorado. Tá? E o que é que acontece? Ela começou a verificar algumas páginas na internet de compras. E aí tinha uma rede de lojas famosas nos Estados Unidos chamada Target, que era especializada em fazer marketing direcionado. E aí, um belo dia, chega na casa desse pessoal um cupom de desconto para comprar roupas de bebê com o nome da menina. E os pais ficaram revoltadíssimos. Como é que a loja estava mandando para adolescente o cupom de desconto para coisas de bebê? Só que ela estava grávida e os pais não sabiam. Mas a loja sabia. Já sabia, antes dos pais. Pelo comportamento dela em relação a essa situação. Né? Então, o neurodireito serve para 2 sentidos. Estabelecer um limite. Qual é o limite? Tá. O que vai ser acessado de informações suas. Aqui você vai ter que ter um espaço de reserva mental, um espaço que ninguém vai interferir. E o segundo, para evitar que ele comece a utilizar o seu comportamento para tentar criar em você, tá certo? Incentivos para você comprar aquilo que você nem pensou em comprar, que você nem queria comprar. Então, esses nudges, esses comportamentos, essas tentativas de mudar o seu pensamento é feito a partir de um perfil que se estabelece. E isso, de certa forma, explica porque o WhatsApp não é pago, né? Por exemplo, um dos aplicativos, né? Porque é um... Você é pago indiretamente. Ele está buscando outras... Dados, que é o que é mais importante outras informações hoje, né? que são mais importantes do que uma própria mensalidade, né? Mas em linhas gerais, você isso, precisa né? dos dados, mas você precisa ter um poder computacional para poder processar esses dados. Que é a questão do dado qualificado. Vamos dizer separar assim. dado, informação e conhecimento. Tá, Sim. dado, Sim. informação e conhecimento. Uma certo. data, uma cor, um lugar é um dado. Quando você sistematiza e você interpreta, Certo. você vai ter uma informação. Perfeito. Tá certo? E aí o que acontece? Com base na informação, você está em condições de decidir. Aí eu vou passar para conhecimento. Então você tem fases diferentes. E a gente no Brasil se preocupa com o momento inicial, que é o da coleta dos dados. Mas veja, os dados têm um ciclo de vida. Eles vão ser coletados, vão ser armazenados, vão ser utilizados e eles podem ser reaproveitados. E aí é que vem a Lei Brasileira de Proteção de Dados. Quando você colhe dados de alguém, você tem que estabelecer qual a finalidade, qual a necessidade e a adequação de você utilizar essa finalidade. E você só pode fazer isso para uma finalidade específica. Você não pode reaproveitar os dados sem o consentimento do titular. E a gente vem agora percebendo que pessoas não entendem a importância dos dados, por exemplo, quando aparece um programa que oferece para você Bitcoin para tirar uma foto da sua íris do olho. Sim. A sua íris do olho é uma informação biométrica, em tese, uma informação que é única para cada um. E aí você abre mão daquela sua característica ou permite que alguém utilize aquilo sem prestar contas para você, em troca de um valor que você não sabe nem qual é, porque o Bitcoin que foi oferecido, ele oscila de preço, que não é a mesma coisa de uma moeda. Qual é a dificuldade da gente? A gente tem pessoas que ainda estão entendendo como é que isso funciona. E quando você pega nas gerações, é mais difícil para quem é do mundo analógico entender o que está acontecendo. Eu ia até questionar isso, se na área do direito, aí puxando especificamente para o direito, né, se existem setores que já estão mais adaptados, já é mais fácil entrar nessa questão da tecnologia, da inteligência artificial, e se existe a resistência em algum outro setor. E assim, era uma pergunta até, aproveitando a sua pergunta,
Aparentemente, existem áreas do direito que a inteligência artificial ela tem uma força maior. Por exemplo, eu imagino, no direito tributário, né, que seriam informações matemáticas que seriam mais fáceis de ser processadas, né, para poder chegar a um diagnóstico, né? Mas, como o professor falou, existem outros ramos de direito que têm uma questão também mais ampla, que é da própria pessoa, da interpretação. Vou pegar o gancho do João aqui. Veja só, vamos primeiro separar assim. Eu posso ter o juiz com processos para decidir. Certo. E aí tem processos que são repetitivos. Por exemplo, todos nós temos que pagar IPTU. Todo mundo tem que pagar imposto de renda. Então, a lógica matemática aqui ajuda muito. Então, você tem uma grande quantidade de ações, tá, que são decididas de modo massificado. As decisões são padronizadas. No direito público, a gente faz o que a lei manda. No direito privado, a gente pode fazer tudo que não for proibido. É muito mais difícil trabalhar com IA no direito privado do que no direito público, nesse sentido, tá? Mas no direito público, a gente também trabalha com predição de comportamento. Então, quando a Receita Federal começa a coletar informações sobre o que a gente ganha, o que a gente comprou, quanto a gente gastou de cartão de crédito, ela cruza as informações, então ela vai saber se você está vivendo de modo compatível com aquela renda que você declarou ou não. Então, a gente tem a utilização da IA para fins preventivos, para evitar lavagem de dinheiro, para evitar sonegação fiscal, para coibir esse tipo de coisa. A gente também tem IA funcionando como se fosse um assistente para a gente. Então, por exemplo, eu estou preparando uma decisão e eu mando ele pesquisar decisões parecidas para mim e ele vai dizer o seguinte: olha, tem essa corrente favorável, tem essa corrente contra, mas no final das contas a decisão vai ser minha no fim do dia, vai ser de um ser humano. A discussão que a gente tem hoje é que nós estamos passando de 86 milhões de ações judiciais no Brasil. O judiciário brasileiro julga mais que qualquer lugar do mundo. E qual é o problema? A quantidade venceu a qualidade das decisões. Um juiz, se ele decidir um processo por dia, no final do mês ele vai receber 50, 60 ações novas. Então a conta não fecha. Está sempre aumentando. A gente chama de congestionamento. Então o Poder Judiciário brasileiro, através do CNJ, está apostando na inteligência artificial como uma forma de diminuir esse acervo. Dois problemas principais. Equilibrar a velocidade, seria mais ou menos. Enxugar o acervo e fazer frente a esse volume. Mas o primeiro problema qual é o limite para usar a inteligência artificial? O limite é que a decisão continua sendo um ser humano. Ela pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio. Ela não pode ter uma decisão automatizada. Tá? Mas, por exemplo, a decisão automatizada hoje, quando você viola direitos autorais e sua conta, seu perfil na rede social é suspenso. Tá? A sua decisão é automatizada quando você faz um pedido de financiamento e o pedido de financiamento não é concedido. Ou uma coisa mais simples, quando o seu cartão de crédito venceu e você esqueceu de informar o número do cartão de crédito novo no serviço de streaming, você vai assistir um filme no final de semana e está dizendo assim, revise as suas informações de pagamento, e você não vai conseguir abrir em relação àquilo. Então a gente vai ter situações que a gente vai chamar de contratos inteligentes, onde essas decisões já estão automatizadas e a consequência também vai ser aplicada pela máquina. Mas a dificuldade é a gente definir o seguinte, é que quando um juiz lida com o processo, ele lida com informações pessoais. Quanto você ganha, que doença você tem, se você tem que se aposentar ou não tem que se aposentar, qual foi o motivo do divórcio, se você tem filhos pequenos, quanto é que aquele filho precisa para sobreviver de pensão no final do mês. E aí qual é o problema? Se eu copio isso e jogo na inteligência artificial, sobretudo na IA generativa, que é a IA que a gente está hoje tendo o maior impacto. Por exemplo, o GPT, o Claude, o Gemini e outras delas. Essa inteligência artificial, ela aprende com as informações que você coloca nela. E aí, veja, o cliente da Carina ofereceu o RG, o CPF e o contra-cheque dele para uma ação judicial. Ele não sabia que o juiz ia colocar as informações pessoais dele no ChatGPT. E uma vez colocado dentro da máquina, dependendo da versão que você utilizar, qualquer pessoa vai ter acesso àquilo. Tá? Então, a gente tem uma dificuldade de utilizar a inteligência artificial sem violar a legislação de proteção de dados. E a gente vai precisar ter uma lei para isso. Por enquanto, o que é que a gente tem? A gente tem diretrizes éticas. Tá? Então, qual é a questão? É que a ética depende do seu senso de moral, do seu senso de dever interno. Ele não é obrigatório. Você segue se você achar que deve. Uma norma jurídica difere de uma norma ética porque ela é obrigatória. Independente de você querer ou não, você precisa fazer aquilo. Então, a gente vai precisar de uma norma cogente, obrigatória, jurídica, para poder a gente traçar o limite do que pode, o que não pode fazer. Nas eleições, permitiram utilizar a inteligência artificial.
desde que na publicidade eleitoral se colocasse uma taja, se colocasse um aviso, um label, como se coloca no inglês, avisasse a pessoa que, por exemplo, aquele candidato fez um vídeo utilizando inteligência artificial. Só que no judiciário brasileiro recomenda-se ao juiz informar as pessoas, mas não se obriga ele a fazer isso. Então, Recomenda-se. qual é a discussão da gente hoje? É que será que uma pessoa que é servidor público não deveria, tá, ter a obrigação de colocar uma advertência do que é que ele utilizou, qual foi a ferramenta que ele utilizou, para que é que ele utilizou a ferramenta, para todo mundo saber? Então, você entra num site do tribunal e ele diz assim, nós usamos inteligência artificial para cuidar do seu recurso. Como? De que maneira? O que é que você fez com a IA? O que é que foi decidido pelo juiz ser humano? E veja, os juízes que usaram inteligência artificial nos últimos 3, 4 anos zeraram o acervo de processos. E o resultado, assim? A Tá. minha preocupação é porque eu fico pensando assim, o resultado foi Está na primeira positivo. infância, vamos dizer assim. Tá. Tá, Eu certo? tenho Ele tá em- curiosidade nisso. As decisões, elas não são tão complexas como precisam. É até difícil fundamentação analisar o ainda. resultado, né? Mas veja só, lembra quando a gente Que tinha tem aquele equívocos, telefone entendeu, João? que... Então, é difícil você mensurar isso. Em 20 anos, João, como é que foi o seu telefone? Tu lembra do seu telefone 20 anos atrás? E vê o que a gente Tijolão, tem na mão tijolão. agora. É. Tá? Eu lembro não, me falavam, né, que era meu, né? E aí o que é que acontece? A gente tem que começar de algum lugar, tá? Então, verdade. a gente já tem hoje um avanço considerável, mas aí vem outra preocupação. E quem não tiver dinheiro para utilizar a inteligência artificial? A gente já separa o mundo entre quem é alfabetizado e quem não é alfabetizado. É importante dizer que 1/4 da população brasileira não tem acesso à internet. E o que tem acesso à internet pelo celular, não tem um computador para acessar a internet. Agora a gente vai ter o brasileiro que vai ter acesso à inteligência artificial e aquele que não vai ter acesso. Aquele que vai ter acesso à versão gratuita e aquele que vai poder pagar para ter inteligência artificial. Sim, verdade. Então você cria novas formas de desigualdade e de divisão. E aí você vai ter o advogado, que o escritório dele tem a aplicação mais nova de inteligência artificial, e o advogado que não sabe nem utilizar a inteligência artificial. Tá certo? Era por aí que eu queria perguntar naquela hora. E a gente precisa... Aí alguns me dizem assim, eu não quero saber disso. Mas você não pode ignorar. É, porque é uma realidade, né? Isso não vai retroceder mais. Colocar a cabeça dentro de um saco, enterrar a cabeça na areia, não vai fazer com que isso mude. Então, em que fase a gente está? A gente primeiro tem que sensibilizar as pessoas para o que está acontecendo. Depois a gente tem que refletir se isso é bom ou se é ruim. E terceiro, se você está incomodado, quais são as ferramentas que você tem para poder discutir o assunto? Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados instaurou um processo administrativo numa rede de farmácias muito famosa por aqui, que quando você entra na farmácia, pedem o seu cadastro e imprimem para você uma listazinha com cupons de desconto para você Recebo gastar na sempre. farmácia. É, isso, recebo Tá certo? sempre. Ali, os E aí produtos que tem uma- corriqueiramente você Compra. e já, É porque já é induz você direcionado. com as promoções pra É. você já Ou seja, comprar, né? Ao seu formaram o seu perfil. perfil de consumo. É. E com quem estão compartilhando isso, e por que estão compartilhando isso, e por quanto tempo vão compartilhar isso. Tá certo? Então, esse procedimento está em andamento. Outra coisa, jogo de futebol. Você vai dizer o seguinte, não, mas dentro do campo não tem inteligência artificial. Mas tem no reconhecimento facial para você passar na catraca do ingresso. Os jogos hoje com mais de 50 mil pessoas pagantes vão ter obrigatoriamente um controle de biométrico na entrada. A gente já tem esse controle biométrico em vários estados por aqui na região Nordeste. Tá? E aí qual é o problema? Na Lei de Proteção de Dados, o consentimento de um adulto exige menos requisitos do que o de um adolescente ou de uma criança. E não falta adolescente e criança no estádio de futebol. E aí está se tratando todo mundo como se Por tivesse igual. a mesma coisa. Tá. Se é difícil para a gente viver o mundo analógico, a gente conheceu o mundo fora do digital e a gente agora vive o mundo digital. Mas para quem nasceu de 2006, Já no 2008 digital. para Já frente, foi na era digital. ele não conhece o mundo analógico. Não. Tá? E aí o que acontece? Às vezes ele não desperta para os riscos que ele está passando em relação a isso. Tudo é natural, né? Tudo Não, e natural. essa sua fala, Aparentemente é mas natural, essa né? fala, professor Su, é fundamental. Essa questão dos riscos, né? Uhum. Tanto para essa geração que já está ali, ela não percebe mesmo, é imperceptível para eles, porque tudo é normal. Sim. É tão natural, eles já nasceram inseridos naquele processo ali. Só que, infelizmente, em tudo na vida, e não seria diferente na inteligência artificial, na tecnologia, existe Existem o os bem riscos. e o mal. E veja só, E aquela Né? frase, né, que eu de vez em quando falo aqui, ó, que eu aprendi, que para toda solução
gera um novo problema, Sim. né? É. E aí a inteligência artificial Vou pegar o seu gancho. Pandemia, ninguém podia sair de casa, mas muita gente precisava comprar alguma coisa, vender alguma coisa, ou as pessoas descobriram que não moravam no lugar legal, queriam se mudar. Então, por incrível que pareça, as pessoas estavam em casa, mas nunca contrataram tanto. Tá? E aí o que é que acontece? Como é que eu saio para fazer o contrato? Se eu estou em casa, eu não posso me encontrar com aquela pessoa. Aí se desenvolvem ferramentas de assinatura eletrônica. Só que a gente não tinha lei sobre o assunto. O governo federal fez uma lei em 2020, mas disse assim, essa lei se aplica para quando você, cidadão, precisar se relacionar com uma entidade pública. Por exemplo, com a Receita Federal, com o INSS. Mas até hoje a gente não tem uma lei específica para tratar da assinatura entre particulares. E aí as pessoas não entendem as diferenças de assinatura e os níveis de exigência diferentes em relação a isso. E de repente as pessoas começaram a perceber que podiam assinar tirando uma foto, sorrindo para um contrato, porque se passou a utilizar a biometria e a geolocalização para substituir uma assinatura. E aí, veja, a gente abre os livros de direito e a gente vai conhecer os contratos que foram feitos em papel, a assinatura que foi feita de modo manuscrito, e enquanto a gente não tem uma lei nova, a gente precisa pegar essa legislação anterior e traduzir para a realidade da gente. A gente busca um equivalente funcional. A gente busca tentar uma solução tecnológica que cumpra os mesmos requisitos que a legislação anterior exigia da gente. Só que quando a gente está entendendo o processo, aí vem uma versão nova. Aí essa versão nova tem uma funcionalidade que a gente não sabia que tinha. Tá? E aí tem gente que, por exemplo, não entende porque eu não posso fazer um testamento em vídeo. E a resposta é porque não tem previsão legal para isso. Disse, mas Marcos, quer dizer que se eu assinar um papel e seguir, colocar aquelas testemunhas e lacrar aquele documento vale, mas se eu pegar o meu celular e gravar o que eu quero, aquilo ali não vai ter o mesmo efeito? Infelizmente ainda não. Porque a gente tem uma formalidade para cumprir, para conferir segurança. Realidade, né? Sim, naquilo que no vídeo, né? vídeo, Porque é diferente do que é escrito, né? Mas sabe o que é engraçado do vídeo, João? É que você não sabe quem está atrás da câmera. É verdade. E aí, muitas pessoas, às vezes, quem estuda o direito vai pensar em todas as possibilidades. Vai pensar na boa fé. Está sendo coagida, tem um revólver apontado para ela, tem alguém com texto que está fazendo ela ler, e aquilo ali não é expressão da vontade dela. E hoje, já que a gente está falando de IA, o deepfake. Com 5 minutos de vídeo de qualquer um de nós aqui, eu consigo colocar você para falar qualquer coisa. E aí, como é que eu vou distinguir se aquilo ali é um deepfake ou se aquilo ali foi um vídeo feito pela pessoa? Olha, sou Marcos Zerá e Karina. A gente vai ter que ter um episódio 2 para esse tema. Sim. De Adoro. verdade. Porque a gente está Muita chegando informação, né? ao final do episódio. Passou tão rápido. E eu com tanta curiosidade ainda aqui. Ficaram tantas perguntas ainda, Ficaram. né? Muitas perguntas, muito mesmo. Mas sabe o assim, que é legal? A gente está começando a discutir isso lá no mestrado. Porque a gente antes tinha o curso de Direito que terminava na graduação. Agora a gente no mestrado tem uma linha de pesquisa para tratar de transformações das relações jurídicas por conta da tecnologia. Que maravilha. Então é muito legal porque os professores que estão na graduação trabalham no mestrado e a gente começa a fazer essa ponte entre o início do curso e quem está um pouquinho mais na frente. É uma área que vai precisar muito de estudo, aproveitando, né? Aproveitando o que foi dito exatamente agora com relação aos cursos, a gente fala da profissão, principalmente da profissão do advogado, né? Apesar do quem é bacharel em direito, pode ser juiz, pode ser, quer dizer, tem uma série de carreiras a serem seguidas. Mas o que vocês diriam para aquela pessoa que quer fazer direito, mas diz, eita, porque existem alguns comentários no sentido que não, o direito vai demitir muita gente, vai tirar do mercado muita gente em função da inteligência artificial, porque os robôs, né, vão assumir vários cargos. Vão assumir vários cargos. Sabe o que acontece? As atividades repetitivas, provavelmente isso. Mas eu vou dar um exemplo para você, João, aqui pertinho do Porto Digital em Recife. Há mais de 10 anos eles não conseguem preencher as vagas que eles têm lá. Porque o que acontece? Eu vou precisar de menos advogados, mas eu vou precisar de gente para programar inteligência artificial para fazer atividade repetitiva. Eu vou precisar de um engenheiro de prompt, vou precisar de um engenheiro jurídico, vou precisar de alguém que saiba desenhar o site para você poder pagar com Pix, com cartão de crédito, para poder falar com a transportadora, para poder optar pelo correio, para a mercadoria chegar para você.
E se a mercadoria não chegar na sua casa, como é que você vai fazer para resolver a disputa entre o comprador que está esperando a mercadoria e o vendedor que já mandou a mercadoria, mas que ela se perdeu no caminho? Então, você vai ter outros nichos de atividade. Por exemplo, proteção de direitos autorais. E a gente, antigamente, dizia assim, o direito se preocupa com quem nasce, com quem está vivo, mas morreu, acabou. Só que se a nossa presença física termina, a nossa presença em rede social, ela prossegue. Vejam quantos cantores que morreram. Depois da morte. É verdade. São outras áreas que vão se expandir para o direito, Já né? estão. A gente já na tem verdade, uma né? demanda de advogados que sabem trabalhar com criptoativos, com blockchain, com metaverso. E o que é que acontece? Tem gente querendo comprar imóvel pagando com Bitcoin. Como é que eu faço para redigir um contrato desse jeito? Então, veja, as pessoas vão continuar contratando, vão continuar se casando, vão continuar se relacionando, só que a forma de se relacionar mudou. Vai acabar a necessidade de advogados, de juízes, promotores? Não. Mas a forma de atuar vai Perfeito, mudar. é Você isso precisa sair na frente e pensar o que está acontecendo no futuro. Entender esse cenário e Então, buscar, né? Para quem pretende, né, fazer direito, Continuar. O futuro é promissor. O Só que futuro é a gente promissor, né? precisa E ampliar com um o novo olhar, conhecimento, né? O Um olhar novo para olhar. essa Isso. era digital. E a gente geralmente termina nosso episódio com um brinde. Bom, Ah, Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.